Uma das ferramentas que a Reserva Federal tem à sua disposição para controlar a economia é a taxa de juros. Quando a economia está crescendo rápido demais, o governo intervém e aumenta as taxas de juros para interromper o fluxo de capital no mercado, para que a economia não se transforme em uma bolha. Porque altas taxas de juros significam que pegar dinheiro emprestado se torna caro, o que significa que menos pessoas irão pegar dinheiro emprestado, resultando em menos gastos, e vice-versa. Isso é conhecido como política monetária. Então, nos anos 2000, quando a bolha das empresas de tecnologia estourou, o mercado de ações perdeu quase 5 trilhões de dólares em valor de mercado e a economia estava em recessão. Assim, a Reserva Federal reduziu as taxas de juros de cerca de 3% para 2,5%, depois para 2%, até chegar a pouco, mais de 1%, para incentivar todos a pegar empréstimos e gastar, a fim de colocar a economia de volta nos trilhos. E funcionou. Em 2003, a economia começou a se recuperar. Em 2006, o mercado de ações atingiu os níveis anteriores à queda da bolha das empresas de tecnologia. Mas taxas de juros baixas significam baixa taxa de retorno em títulos do governo e juros em depósitos a prazo. Não fazia mais sentido para os investidores comprarem títulos do governo ou manterem seu montante de dinheiro nos bancos, já que a inflação iria lentamente corroê-lo, especialmente quando, há alguns anos, eles obtiveram retornos incríveis durante a bolha das empresas de tecnologia. O S&P 500 subiu mais de 400% de 1995 a 2000. Assim, os investidores estavam buscando uma nova oportunidade, segura e crescente no setor imobiliário. Mas os investidores não têm tempo para lidar com compradores individuais, então as instituições financeiras tiveram uma ideia brilhante. Como as taxas de juros estavam tão baixas, todos estavam comprando casas, então as instituições financeiras pegavam essas hipotecas, agrupavam-nas e as vendiam a investidores, na forma de ações. Esses investimentos se mostraram realmente ótimos, mas os bancos ficaram sem pessoas financeiramente responsáveis para conceder hipotecas, enquanto os investidores ainda queriam comprar esses investimentos. Assim, os bancos começaram a conceder hipotecas subprime, ou hipotecas para pessoas com pontuações de crédito muito baixas. As pessoas não tinham necessariamente renda suficiente para continuar fazendo os pagamentos da hipoteca. Por quê? Porque eles pegavam essas hipotecas, as agrupavam e as vendiam a investidores. As taxas de juros baixas e o aumento dos preços das casas continuaram atraindo cada vez mais investidores. A razão pela qual esses investimentos pareciam tão sedutores é que os investidores argumentavam que, mesmo que eles não conseguissem pagar o empréstimo, não seria um grande problema, pois o banco poderia retomar a casa e vendê-la. E como os preços das casas estavam subindo, eles ainda teriam lucro. Parecia o investimento perfeito. Então, os bancos concederam hipotecas a todos, o que inflacionou os preços das casas a alturas inacreditáveis. Mas, em algum momento, um dos mutuários não conseguiu pagar, então sua casa foi colocada à venda, depois o segundo, depois o terceiro. Logo, havia tantas casas à venda, mas não compradores suficientes, e os preços das casas começaram a cair. Quando as pessoas viram que sua casa hipotecada de 500 mil valia de repente apenas 250 mil, deixou de fazer sentido para elas continuar fazendo os pagamentos da hipoteca. Então, elas simplesmente abandonaram. Agora, havia ainda mais casas à venda, fazendo com que os preços dos imóveis caíssem ainda mais. Assim, os bancos ficaram com muitas hipotecas sem valor, que ninguém queria comprar, e foram à falência, um após o outro.